Atenção, torcedor nordestino, para o top de 5 segundos. Sanhawa Produções e Sintonia Esportiva apresentam no ar Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Apresentação de João Jales e comentários de Gabriel Itajara. Vamos chegando, galera. Saudações para você, querido ouvinte, que nos acompanha aqui com o ouvido coladinho na Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Eu sou o João Jales e chego por aqui para mais uma edição, a última edição desta nossa primeira temporada de estreia do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste, episódio número 35 semanas, trazendo coisa aqui para você, querido ouvinte, e ao meu lado, sempre por aqui, meu parceiro de comentários nesta bancada virtual, Gabriel Itajara. Grande Biel, é um prazer estar com você por aqui mais uma vez neste mês de dezembro, episódio número 35, saudações nordestinas, Biel. Saudações nordestinas, João. Vamos embora aí, mais uma semana, né? O último episódio da temporada. Vamos aí fazer um resumão do que a gente viveu aí nessa temporada de muita alegria, de muita força. Aconteceu coisas assim. Acho que quando a gente começou o projeto, a gente não podia imaginar aí. Até podia, né? A gente tinha boas perspectivas, mas eu acho que acabou sendo melhor do que a encomenda aí. Nosso resumo, né? Quando a gente olhar aí para trás, a gente vai ver que o futebol nordestino cresceu bastante aí nessa temporada 2024. É isso, né? De fato, né? Ao longo desse ano, a gente trouxe muita coisa que é interessante, né? Para essa pauta do Firula e Rapadura. A gente trouxe vários debates pertinentes. A gente trouxe, inclusive, situações aí que estavam sendo pouco debatidas aí no eixo da mídia nacional. E que logo depois, na semana que a gente falou, as coisas começaram a ganhar mais corpo e tudo mais, e a gente ficou naquele sentimento de que, olha, a gente começou ali aquele movimento que reverberou essa notícia, reverberou esse fato e tudo mais, fez parte desse aspecto também, né? A gente, como elemento impulsionador, propulsor aí nessa mídia alternativa, falando sobre futebol nordestino no Rio de Janeiro, né, numa rádio no Rio de Janeiro, mas falando para todo o Brasil, como você já falou por aqui em outros momentos, em on e também em off, né, nos nossos bastidores. Mas, enfim, foi uma temporada que a gente, de fato, trouxe muita coisa interessante quando a gente resolveu trazer aí esse celeiro que é o futebol nordestino, né, esse momento interessante que o futebol nordestino vive dessas últimas temporadas, de plena evolução em determinados aspectos, mas também com as suas contradições. A gente falou disso, inclusive, no episódio passado, né, um certo abismo que se cria. Mas, enfim, a gente vai fazer também um apanhado, eu acho que uma retrospectiva, mais ou menos, né, do que a gente viu aí ao longo de toda essa nossa temporada, fazer um balanço geral do que foi aí para o futebol nordestino na temporada de 2024. E você acompanha também aqui com a gente, com o ouvido coladinho na Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Também queria deixar aqui um abraço para a galera das rádios parceiras, né, que também abriram espaço para o futebol nordestino. Muitas delas retransmitiram o Firula e Rapadura aqui da programação da Sintonia Esportiva também nas suas rádios, né, espalhadas pelo Brasil. Um abraço para todo mundo que esteve aí também fortalecendo essa nossa bandeira, essa nossa embaixada, esse nosso consulado do futebol nordestino aqui na Sintonia Esportiva, que é o Firula e Rapadura. Um abraço para a galera da Rádio Brasil Esportes, Rádio CBR, Rádio Carioca Futebol, Antenada Net, Rádio Frequência Executiva, Web Rádio Princesa do Oeste, Rádio Camarapi, Rádio Belém Fox, Rádio Brasil Amazon, Canal Cidade, Futebol na Canela, Hora Esportiva, Rádio TV Torre Norte, Caminho do Gol, Edpira, Blue Esportes, Turbo Esporte e Web Rádio de Volta ao Passado. Todo mundo aqui da rede Sintonia fazendo essa parceria campeã aqui com a gente na Sintonia Esportiva. Biel Itajara, vamos então começar pelos nossos destaques, né? Falar então desse
nosso primeiro bloco, os destaques desse fim de temporada. A gente tem algumas coisas aí para colocar os pingos nos is, né? Para começar, um adendo interessante, né? Preciso que a gente relembre. Falamos já sobre essa história do Campeonato Brasileiro de Futsal, e aí a gente teve a conquista do Campeonato Brasileiro de Futsal pela equipe do Fortaleza no começo desse mês de dezembro, né? Dia 1º de dezembro. O jogo de ida tinha sido em Mossoró contra a equipe do Apodi, um empate em 3-3, né? O jogo da volta foi 2-2 no tempo normal. Na prorrogação, Fortaleza fez 1-0, foi campeão aí da primeira edição do Campeonato Brasileiro de Futsal, organizado pela Confederação Brasileira de Futsal, né? Ligada à CBF e tal, enfim. Diferente da Liga Nacional de Futsal, que é uma outra competição que também já está na sua reta final, e você também acompanha jogos aqui na Sintonia Esportiva. Enfim, mais um título para o Fortaleza Esporte Clube, dessa vez com a bola pesada, né? E importante demais a gente fazer esse adentro, né? A gente deixou passar semana passada, porque estava todo mundo muito naquele clima de Libertadores, muita euforia pela conquista do Botafogo, pelos quadros que tinham lá no Botafogo, né? Que vieram aí nessa plena evolução, e aí a gente deixou passar batido, mas está aqui feito também o nosso meia-culpa, o nosso adentro para esse último episódio. Fortaleza, campeão brasileiro de futsal, né, Biel? É isso, João. É importante, né? O Fortaleza demonstra aí que está estruturado e ambicioso, não só no futebol de campo, né? Tá no futsal também, importante título aí do nosso Fortaleza. É isso, né? É importante a gente ter que ver as categorias, os times nesse campeonato, né? O esporte fez um bom papel, teve jogos importantes acontecendo. O Geraldão, que é um ginásio tradicional aqui em Pernambuco, desses jogos já recebeu o basquete, o vôlei da seleção brasileira, o futsal também, e teve a participação aí dos times pernambucanos, tanto o Náutico quanto o Sport, jogaram no Geraldão essa temporada aqui. Então acho que é isso, né? É importante para o Fortaleza esse título, mas acho que para o futsal nordestino como um todo, a gente vê isso acontecendo, esse movimento acontecendo, e para a categoria voltar a ter força, né? Vamos lembrar aí que o Nordeste, né, é berço de grandes craques da história do futsal brasileiro. Não vamos esquecer do próprio Manuel Tobias, né? É uma grande referência aí, e que sabe aí nos próximos anos o futsal nordestino não possa revelar jogadores tão importantes para a história quanto já revelou aí no passado. É isso, né? E também saudações aí para a equipe do Apodi, né? A equipe do Rio Grande do Norte, vice-campeã, né? A gente teve essa final nordestina, que também é muito interessante. Ó, é um prato cheio aí para essa equipe do Apodi, que chegou muito bem para essa decisão, fez de tudo, mas na hora da prorrogação acabou dando Lion, acabando dando Fortaleza. Também saudações aí para a equipe do Apodi Futsal, vice-campeã do Campeonato Brasileiro de Futsal. Vamos agora mudar um pouquinho de assunto, falar de Copinha Feminina, porque Copinha Feminina acabou a fase de grupo, já passamos até das quartas de final, estamos aí na semifinal, né? Não tem nenhuma equipe nordestina nesse mata-mata aí, ninguém avançou da fase de grupos, e foi uma campanha bastante abaixo do que a gente esperava minimamente aí que alguma equipe nordestina fosse apresentar. Tivemos 4 times, né, disputando aí essa Copinha Feminina, 4 times nordestinos, e nas 4 equipes a gente só teve um gol marcado em toda a primeira fase, né? Cada uma jogou 3 vezes, são 12 jogos e apenas um gol marcado. Foi pela equipe do Vitória na derrota por 3-1 para o Grêmio nessa terceira rodada. Tem também outro dado negativo. A maior goleada da competição foi em cima de uma equipe nordestina. O Botafogo da Paraíba tomou de 7-0 do Flamengo. E aí foi mais ou menos esse o raio-x da participação das equipes nordestinas na Copinha Feminina. Ainda falta bastante, né, Biel, para a meninada chegar aí um pouco mais acima, né, na categoria de base do futebol feminino. Exato, João. A gente conversou sobre isso na semana passada, né? Como não chega a ser decepcionante, porque eu acho que as perspectivas aí, infelizmente, para o futebol nordestino na categoria feminina é baixa, ainda tá muito atrás, né? A gente vê os times ainda se consolidando seus projetos, o esporte que a gente vê aqui em Recife, o Náutico que não consegue, ainda não conseguiu
sequer sair da terceira, ainda não está disputando nem as categorias, né, de acesso do futebol nacional. O Vitória, como eu falei também na semana passada, que já foi um time tradicional, não existe mais. O Vitória de Pernambuco, tá? Não o Vitória da Bahia. O Vitória das Tabocas, que era um time de interior, é o maior campeão pernambucano, é o Vitória daqui, e não existe mais. Então é um projeto aí que faz falta, porque era um já mais consolidado aí no cenário nacional. E aí a gente vê, né? Acho que a perspectiva para médio prazo, a gente vê aí o Bahia, que pode começar a se fortalecer e crescer, o próprio Fortaleza, que vai galgando seus espaços aí em todas as categorias. Eu acho que é onde a gente pode observar que tem algum futuro a médio prazo de fortalecimento da categoria aqui no Nordeste. É isso, né, cara? Ficar nessa expectativa realmente, porque é ainda um espaço de desenvolvimento, né? A gente tem aí, por exemplo, equipes principais aí do feminino que estão chegando agora na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Exemplo do Bahia, que ganhou a Série A2, e o Sport Recife, que garantiu o acesso. Então, assim, ainda faltam alguns degraus, eu acredito, e também acredito que as comissões técnicas das equipes têm plenas condições de garantir esse processo. É um processo que precisa de constância, precisa desse trabalho de médio e longo prazo, não é uma coisa que vai se resolver em uma única temporada. É um processo que eu diria de anos aí, de marcar uma geração. E essa geração ir subindo as categorias ali, né? Sub-15, sub-17, sub-20, e aí, enfim, chegar no profissional realmente. Vamos ver, vamos esperar isso, pelo menos é isso que eu espero. Você pensa diferente de mim, Bill? Não, acho que é isso mesmo, João. É esperar, né? Eu acho que esses trabalhos não acontecem do dia para a noite. É trabalho, esse trabalho formiguinha, e eu acho que a gente vai acompanhar, né? Do começo até o momento maior, a gente vai estar acompanhando tudo assim, porque é isso, não tem jeito. Faltou investimento há muitos anos, e eu acho que agora que é uma obrigação, é bom lembrar, assim, é uma obrigação dos times chegar a fazer isso, né? Porque só é bom lembrar, só participa do Campeonato Brasileiro da Série A quem tem futebol feminino. É obrigação dos clubes. Então, essa obrigação acaba gerando uma questão de que, tudo bem, a gente queria que não fosse acontecesse apenas por obrigação, mas se teve que ser assim, que pelo menos isso resulte no desenvolvimento da categoria aqui no Nordeste, porque precisa e tem essa carência. É isso, então, né? Acho que basicamente isso. Vai ficar nessa expectativa do que a gente pode ver aí mais para frente, nesse desenvolvimento, né? Do trabalho das categorias de base do futebol nordestino, aí do futebol feminino no Nordeste. Cara, outra coisa também, né? Que eu acho que vale a pena a gente falar é essa questão das categorias dos grupos de acesso também, né? Do Campeonato Brasileiro Feminino, que a gente viu desenvolvimentos bastante interessantes aí, né? O time do Bahia e o time do Sport Recife terem subido para a Série A1 mostra também, de certa forma, que não é uma ideia que foi deixada de lado, como, por exemplo, o Ceará fez quando caiu ali do rebaixamento, né? Da Série A para a Série B, alguns anos atrás, e aí tirou o orçamento do futebol feminino para investir no masculino, nem conseguiu conquistar o acesso na temporada que fez isso e acabou desmontando a equipe feminina que literalmente assim passou por sérias dificuldades, passou vergonha, né, na disputa do campeonato, colocou ali as meninas da base do Ceará para disputar ali contra as equipes profissionais que estavam na Série A1 do Brasileirão, e isso, pelo menos isso, a gente não tem a perspectiva de ver novamente, pelo menos por parte dessas equipes nordestinas de agora, né, Biel? Exatamente, né? Além de tudo, tem esse ponto, né? Que é quando acontece isso da obrigação, às vezes tem alguns que vão
vão por o caminho mais fácil, o caminho do menor investimento, que é isso que você falou, né? E aí coloca algumas equipes para passar situação vexatória. Acho que quando você coloca aí as meninas da categoria de base para enfrentar profissionais que estão há anos na categoria, que estão disputando, algumas vêm do futebol internacional, que aí fica difícil. Então, acho que nessa perspectiva, acho que é importante a gente entender aí que não pode acontecer de novo, né? Essa obrigação requer também um investimento. Não adianta. Inclusive, as meninas das categorias de base têm que ter inspirações. Tem que ter meninas mais velhas, tem que ter mulheres aí com histórico no futebol nacional para vir, para chegar, para ensinar, para servir de referência. Eu acho que, como um todo, o futebol ele só vai conseguir crescer assim. E aí, para isso, requer investimento. E para o investimento, acho que os clubes têm que começar a entender melhor a importância da categoria, a importância de ter gente aí dedicada 100% ao trabalho, né? Uma dedicação que a gente sabe que o quanto tem no futebol masculino. Cadê os grandes diretores, né? A gente conhece todo diretor de futebol dos times do futebol nordestino. A gente tem que começar também a entender quem são os diretores do futebol feminino. Quem é que são? Por que que, onde é que eles estão? Tem que começar a ser cobrado, tem que começar a ser tudo isso, porque é só nessa perspectiva que a Muitas gente vezes consegue. também não é um diretor, né, Biel? Muitas vezes a gente vê um coordenador, uma coordenadora, sabe? Um cargo de menor expressão ali dentro da estrutura executiva do time. Muitas vezes ele nem é aquele peso de diretoria como deveria ter, do mesmo jeito que tem ali para o futebol masculino, que tem para outros esportes, em outros clubes. Enfim, João, eu isso é diria que complicado. eu diria que até a maioria das vezes. Nos casos que a gente vê aqui ao nosso redor, é a maioria das vezes. E digo mais, não é nem um diretor, não é um coordenador, é um abnegado. É um diretor abnegado que não recebe nada, que aí o pessoal, quem é que tem alguma familiaridade com isso? Pega tu. Aí chama. E aí é isso que não pode ter. Tem que ter vou usar o exemplo, tem que ter o Rodrigo Caetano do futebol feminino e tem que ser contratado. É o cara que vai cuidar, esse é o cara que vai lá. Tem que ter o Alexandre Matos, tem que ter esses caras que vão cuidar do futebol feminino e que vão entender onde é que estão as necessidades, quem são os jogadores, quem tem que contratar, quais são as necessidades básicas estruturais para essas mulheres. Todas essas coisas, acho que parte muito disso aí. E eu acho que é onde o futebol brasileiro está com a carência. Não sei o futebol brasileiro no geral, porque, como a gente sabe, né? Veja como evoluiu, veja como é o futebol feminino em São Paulo, né? O Corinthians, que tem um histórico incrível aí no futebol feminino, o São Paulo, que evoluiu tanto. Acho que todos esses processos passaram muito também da evolução, não só das jogadoras, mas também das diretorias, da comissão técnica, de todo um processo, de toda uma estrutura, que eu acho que é isso que é os próximos passos que a gente tem que começar a ver aqui no futebol nordestino. É isso, então. Tá aí um pouco dessa leitura desses comentários do Biel Itajara, realmente pertinente, né, cara, para a gente ponderar sobre o futebol feminino depois da participação realmente muito abaixo aí das equipes nordestinas na disputa da Copinha Feminina. A gente ainda tem muita coisa para avançar aí nessa pauta. É isso, né, cara? Eu acho que basicamente vamos então encerrando esse nosso primeiro bloco aqui no meu, no seu, no nosso Firula e Rapadura. A gente vai para um rápido intervalo comercial e aí na sequência a gente retorna para fazer aí um balanço do que foi o futebol nordestino em 2024. Você vai acompanhar aqui com a gente aí esse nosso raio-x passando por todas as divisões do futebol brasileiro até chegar aí à Série A do Brasileirão que terminou na última semana. Não sai daí que a gente volta já já. Esse é o meu, seu, nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste.
Voltamos para o segundo bloco do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Estou aqui com meu parceiro Gabriel Itajaro nos comentários e eu, naturalmente, sou João Jales. Meu parceiro Biel, segundo bloco, a hora que a gente tinha prometido aqui para os nossos ouvintes da Sintonia Esportiva, que nós iríamos fazer o nosso raio-x, aí o balanço do futebol nordestino na temporada 2024. Vamos começar aí falando do que aconteceu ao longo das 4 divisões do futebol brasileiro, né? Falar do Campeonato Brasileiro Masculino primeiro, depois a gente já fala também do feminino. Começando da Série D, bem, Série D a gente teve aí o título do Retrô e o acesso da equipe do Itabaiana, um acesso importantíssimo para o Itabaiana, né? A gente falou na época que era o ressurgimento do Itabaiana como uma terceira força no futebol sergipano, depois de muito tempo ali a gente vendo a alternância entre dois rivais que eram o Confiança e o Sergipe. Agora o Itabaiana ressurge novamente, aí aparecendo como essa terceira força no futebol de Sergipe. E o Retrô, como a gente já cansou de falar aqui várias vezes nesse programa, de fato é um time que tem muito potencial, subiu da Série D para a Série C e não tem pinta de que vai ser ioiô não, né, Biel? Não, na verdade, assim, lógico, a gente sabe o quanto a Série C é difícil, não é uma coisa dada, mas a percepção que todo mundo tem é que o Retrô vai ser um foguete, que só vai parar ali quando chegar, talvez na Série B, para ter alguma dificuldade para conseguir subir para A, porque a gente sabe que na Série B você pode encarar todo tipo de time, pode ter um grande descendo e vai ficar difícil, mas na perspectiva da Série C, o Retrô chega como um dos times de disputa para o acesso. Se a gente pensar aí, olha, a gente falou muitas vezes durante a temporada sobre a categoria de base. Falou de jogador do Palmeiras que estreou ali, estreou não, foi relacionado, que é da categoria de base do Palmeiras, falou do Cruzeiro. Nessa rodada, na última rodada do Brasileirão da Série A, o garoto que fez um gol pelo Cruzeiro, o Teves, é categoria de base do Retrô. Durante esse final de semana foi noticiado pela mídia paulista, na verdade nem a mídia paulista, né? De fato é a mídia paulista, mas o pessoal especializado em Palmeiras, que o Palmeiras está tentando contratar o jogador Cauã Guerra, que é filho do Laércio Guerra, dono do Retrô, que é um dos destaques da categoria de base lá. Assim, tem dois jogadores, dois filhos do Laércio, que são da base, né? Um mais velho que jogou a Série C, o Diego Guerra, e o Cacau, o Cauã, que também é conhecido como Cacau. E aí o Cacau ele é do sub-17 e ele está chamando muita atenção. Tem Corinthians, Vasco e Palmeiras interessado nele. E aí ele parece que está encaminhando para o Palmeiras por causa do quê? Daquela boa relação entre Laércio e Leila, que eu falei em outros programas, lembra? E isso daí é muito importante. Por quê? Se a gente não pode esquecer, a categoria de base que mais revelou aí nos últimos anos de jogadores de potencial foi a do Palmeiras. O Laércio tem essa visão. E aí seus principais destaques aparecendo lá e conseguindo, isso dá um destaque muito grande, e isso gera mais dinheiro, e mais dinheiro gera mais estrutura, e mais estrutura vai gerar mais possibilidade do Retrô aí conseguir. O Retrô vem aí para a Série C do ano que vem, contratando jogadores experientes. É especulado aí o Wagner Love, já tem o Fernandinho, mas tem um jovem aí que me chama muita atenção, do que o Retrô já contratou para o ano que vem, se chama o Alce. O Alce era uma grande revelação, zagueiro do São Paulo. Sou do São Paulo. Isso, ele é uma grande revelação do São Paulo, só que ele acabou tendo uma carreira prejudicada por conta de lesões. E aí rodou alguns clubes do interior, e aí, para a próxima temporada, ele vai jogar no Retrô. Eu, sinceramente, não sei como anda o físico dele, se ele ainda tem as mesmas condições, mas ele ainda é jovem, ele não tem nem 25 anos, e ele é se ele der certo,
se a estrutura do Retrô for o lugar que potencialize o que a gente sabe do tudo que ele prometeu lá no São Paulo, o Retrô pode ter um dos melhores zagueiros do futebol pernambucano. É para a gente ver onde é que o Laércio mira nesse projeto dele. Ele consegue a estrutura muito boa, ele consegue medalhões que a gente sabe, né? O futebol dialoga entre si. Então os medalhões conversam com jogadores importantes de outros clubes. Quando o Fernandinho, campeão da Libertadores, campeão de vários times, passou por vários times importantes no futebol brasileiro, chega no Retrô e não quer sair do Retrô, quer se aposentar no Retrô, quer construir o resto da sua carreira no Retrô, isso dialoga com os outros clubes. Quando a gente vê o Rômulo, revelado pelo Vasco e jogador de seleção brasileira, quando a gente vê o Jean, quando a gente vê esses jogadores de nome, quando a gente vê o Jonas, que jogou no Flamengo, revelado ali pelo Sampaio Corrêa, esses nomes aí acabam atraindo uma coisa muito importante para o Retrô, que é a visibilidade e a possibilidade de trazer jogadores, e lógico, né, pagar em dia, pagar bons salários, ter estrutura, como eu falei. Já fui lá no CT do Retrô, é situação assim, é o melhor CT que a gente tem em Pernambuco. Deve estar entre os melhores do Nordeste. É uma coisa assim que é outro nível. E vejamos, né? É um time que acabou de sair da Série D. É um time que está se estruturando para chegar num lugar longe, e não só chegar num lugar longe, se estabelecer num lugar alto do futebol brasileiro. Então o Retrô aí é o time que chama atenção aí, que sobe da Série D. Se enquanto o Itabaiana, sinceramente, a gente sabe, o Itabaiana dificilmente vai ser um dos times que vai lutar pelo pelotão de cima na Série C. Tem que ter Eu acho que o Itabaiana chega para se manter também. O objetivo dele é não voltar para B, não cair de novo. Fazer isso. E como foi? A gente lembrar aí dos times que caíram nessa temporada, né? O Ferroviário do Ceará, por exemplo, é um time que subiu, bateu, voltou. Então acho que é nesse ponto que a gente tem que a gente, enquanto a gente olha o Itabaiana muito mais por esse lado, a gente olha para o Retrô para o outro lado. É um time mais com características de foguete aí para 2025. É isso, né? Vamos falar de Série C então, porque se a nossa Série D nos deu aí o orgulho do título do Retrô, campeão brasileiro da 4ª divisão nessa temporada 2024, também o acesso do Itabaiana, a Série C foi um desgosto, né, bicho? Que derrota essa Série C para as equipes nordestinas, né, cara? Porque Botafogo, veja bem, Botafogo na primeira fase, já dizia o meme do Ronaldinho Gaúcho, né? Deixou a gente sonhar. Deixou a gente sonhar demais, cara. O Belo, líder na primeira fase, 19 rodadas lá no topo do G8, vai para o quadrangular do acesso, e aí a gente olhou, pô, teve duas equipes que bateram na trave. Ali em 9º, 10º, sabe? Náutico e CSA. E eu lembro, inclusive, comentários da minha amiga Tati Nicásio, o CSA estava num momento ruim no começo do campeonato, brigava para sair da degola, e ela disse, calma, que o CSA ainda vai surpreender vocês. E ainda chegou espantando ali, querendo um espaço no G8 na reta final. Lógico que sem a mesma chance que tinha o Náutico, por exemplo, mas ainda teve uma chegada, né? Comparando ao que você tinha lá atrás, estava brigando para se afastar do Z4, eu acho que foi um desempenho até interessante. Um abraço para minha amiga Tati Nicásio. Torcedora azulina, torcedora do CSA, que provou para mim que o CSA não só não caía, como ainda ensaiava uma reação aí para esse G8. Agora, quem também teve a língua muito boa foi outro ouvinte nosso, amigo meu aqui também, torcedor do Botafogo da Paraíba, Emanuel Reis, cara. Emanuel mandou logo assim, cara, eu duvido o Belo subir. Eu duvido. Ele vai fazer tudo aquilo que fez nos outros anos. Está iludindo a gente demais. Não cai nesse papinho. Ou já outro amigo meu, Matheus de Júlio, disse exatamente isso. Esse ano a coisa vai, o Belo vai. E aí os dois se conhecem, detalhe também. E, enfim, cara, é uma situação que é o torcedor do Botafogo da Paraíba morto do coração depois de ver o time jogar 19 rodadas, terminar em primeiro no turno único, e aí ir para o quadrangular do acesso e passar a vergonha que passou, né? Foi bizarro, né, cara? Assim, eu acho que é o ponto alto, né? Nem
a batida na trave do Náutico e do CSA, mas é o Botafogo chegar em primeiro e fazer o que fez no quadrangular do acesso, né, Biel? É isso, João. A decepção do CSA e do Náutico meio que já era esperado. Já era uma coisa assim que a gente se acostumou durante a temporada da Série C. Os times foram Sem decepcionantes contar os coadjuvantes, né? ABC, Confiança, que ficaram ali, ó, na parte de baixo da tabela só para se manter. Eu só vou Exato. tentar não cair. E aí caiu quem? Caiu quem? Ferroviário e Sampaio. Pronto, o ABC era o time que acontecia o quê? Era o time que o Náutico ia enfrentar e goleava lá no Frasqueirão. Era o time para esses times que decepcionaram a gente criar apenas uma ilusão, né? E aí pronto, mas depois quando voltava à realidade, esses mesmos times. Mas o Botafogo não. O Botafogo aí foi a maior quebrada de cara que a gente teve nesse ano foi o nosso Botafogo aí da Paraíba. Fez uma campanha incrível na primeira fase, fez Nossa, jogadores fizemos indo um muito episódio bem. aqui, bicho, oferecendo a esperança do torcedor do Belo, que finalmente ia conquistar o acesso. Os caras me fazem Gente, uma dessa, Biel. o atacante Jô, eles contrataram o Vinícius Leite durante a temporada, teve o goleiro Dalton, grande temporada do goleiro Dalton, e não deu. Chegou aí na fase final da competição, o time foi uma grande decepção, a gente não esperava, pegou todo mundo de surpresa, assim. Tudo bem, podia acontecer de não subir, acontece, assim. Era um grupo difícil e o campeonato é difícil, mas do jeito que foi muito chocante, assim. Foi uma coisa assim que bateu diferente. Vamos ver a perspectiva para 2025. Botafogo com essa SAF consolidada, o Náutico também com o SAF encaminhando. Vamos ver o que Vamos esses ver, né? times. 2025 aí, essa galera, todo mundo SAF. Eu quero ver o que a gente vê aí de encaminhamento. Porque, assim, mesmo com o SAF, que a SAF faça o melhor investimento possível, Porque, a gente. cara, é diferente do que eu tenho visto, assim, do que a galera tem debatido no lance da SAF, a SAF é para você vir profissionalizar o negócio, transformar a coisa num negócio de gestão empresarial mesmo. Mas, cara, eu não sei não, viu? Porque também tem cada empresário, irmão. Tem Ah, cada claro, empresário que de vez em quando vai de Americanas. Igual a justo. 777 com o Vasco. E aí? Se a gente pega É, um empresário brasileiro que dá uma de 777, é muito fácil isso acontecer. por isso que tem que ser bem amarradinho os contratos, tem que ser o Vasco servir de exemplo nisso, né? Tem que deixar Para as isso coisas bem. acontecer no Nordeste, bicho. Ah, com certeza, é uma coisa assim. Mas assim, a gente tem que entrar numa perspectiva, mas mesmo sabendo, olha, que essas SAFs fazendo bons investimentos, se entrar no nível de profissionalização, entende que vai investir, mas ainda vai ter menos dinheiro do que os clubes paulistas, que vão chegar desde o campeonato estadual recebendo mais dinheiro do que daqui. Não podemos esquecer que ano que vem na Série C a gente tem Ponte Preta e Guarani, cara. É duas equipes enormes do Campeonato Paulista. Quanto dinheiro eles já vão chegar aí nesse processo? Quantos outros e outras equipes organizadas? O Ipiranga do Rio Grande do Sul não subir esse ano é outro adversário dificílimo para a temporada que vem. É Eu acho que muito a Série C difícil. tá mais baluda que a B, bicho. Ano que vem, viu? Veja, tem Ituano. Pessoal, Ituano não é besta, não. Ituano uma equipe organizada. Tem o Brusque. Quantas vezes o Brusque fica nesse sobe e desce? Desce, sobe da C, depois Foi desce, uma depois chance sobe de de ouro novo. que o Botafogo perdeu, viu? Nessa temporada. Era o Foi. acesso. Era, com certeza. Isso aí eu acho muito. Era uma chance de ouro. Foi a melhor oportunidade de todos esses 8 anos aí que o Botafogo teve na Série C. Essa foi a melhor oportunidade e desperdiçou aí de uma forma terrível. Vamos ver aí. No Náutico, nesse processo, né, saiu na semana passada a proposta não vinculante. Os últimos dias aí tem sido de muita especulação. Em janeiro a gente vai ter uma resposta se essa proposta não vinculante virar uma proposta vinculante. A gente já sabe quem são grupos envolvidos, né?
Tem uma empresa que, inclusive, um dos sócios é o volante Zé Roberto, sabe? O que jogou no Palmeiras, que jogou no Bayern de Munique. Ele é um dos sócios da empresa que busca investir no Náutico. Mas o Zé Roberto ele não está envolvido, ele é só um nome. Ele é um nome que é sócio da empresa. Então, é uma empresa bem consolidada no ramo. Assim, é uma empresa de marketing esportivo, de empresariamento de jogadores. Inclusive, alguns jogadores que o Náutico já contratou essa temporada fazem parte da cartela de clientes. Então, a gente sabe, assim, por um lado, isso Vai pode ser... rolar, né, velho? Vai rolar. Tem coisas acontecendo, tem coisas acontecendo. A É, gente tem que ficar de olho. Isso daí, olha, e eu tô falando isso, mas isso tanto pode ser bom como pode ser ruim, tá? Isso não é uma garantia de nada. Vai que os caras querem empurrar todos os seus piores jogadores pro Náutico. Lógico que não é assim. exatamente, né? Pode ser uma faca de dois gumes. Tanto pode cortar Exato, bem aí, pode cortar para o mal. exato. A gente não pode pensar por esse caminho, até porque eles precisam lucrar. Ninguém vai investir milhões e milhões, porque o Náutico está amarrando muito bem isso, que vai ter reforma no estádio, reforma no CT, reforma na sede, o pagamento de todas as dívidas. Hoje a dívida do Náutico é da casa de 250 milhões de reais. Então, assim, a SAF que chegar no Náutico, ela tem que se comprometer em pagar a dívida. Imagina qual é o investidor que vai chegar para pagar 250 milhões para depois perder dinheiro com o Náutico. Ninguém quer isso. Então é um processo que tem que ser muito cuidado, mas é isso que eu falei. É bom a gente ficar observando essas coisas, porque nem tudo é muito simples. Muito pelo contrário. Nesse mundo do futebol e nesse mundo das SAF, a maioria das coisas, na verdade, é complexa. Não é, opa. Então vamos devagar, vamos observar. A gente tem que ter muita atenção. São 2 clubes SAFs, vamos ver como é que vai andar as SAFs no Nordeste. A gente teve uma temporada de América de Natal aí. Não deu certo. Não é que a SAF não deu certo. Não deu certo o projeto esportivo em 2024 do América. Então vamos ver como vai ser o projeto da SAF no segundo ano da SAF. Vamos ver como é que vai ser os projetos do Botafogo, do Náutico, porque vai ser nossas primeiras experiências no Nordeste aí com essas SAFs, com tudo que está acontecendo, e vai ser importante para a gente entender também o que é que a gente quer repetir, o que a gente não quer repetir no nosso futebol nordestino. A gente tem a experiência do Vasco, que é nacional, mas a gente tem que começar a entender quais são as experiências que dão certo no Brasil. Teve a experiência do Fortaleza que a gente nem mal percebeu esse movimento de SAF. Exato. Aconteceu no Fortaleza de uma maneira natural. O presidente Marcelo Paes virou CEO Marcelo Paes e a coisa seguiu. Exato, é um modelo completamente diferente, exatamente. Por isso que a gente tem que entender. Agora, isso também é um modelo diferente do Fortaleza. Foi possível como? É um time sem dívidas. É um time que conseguiu equalizar suas contas para poder chegar nesse ponto. O que não é o caso do Náutico, o que não era o caso do América de Natal, o que não é o caso do Botafogo, não é o caso do Santa Cruz, que também tem muitas especulações de SAF. Campinense, do 13. Exatamente. Então a gente sabe que é complicado. Vamos ficar observando que as SAFs vão ser um movimento muito importante do futebol nordestino. E eu acredito que no Nordeste vai surgir muitas SAFs no ano que vem, viu? E a Série B, hein? E a Série B, hein? Vamos falar de novo do Sport do Ceará? Porque deu orgulho demais essa temporada, cara. Os caras deram um susto na gente, bateu aquele frio na barriga na hora H. O Sport, nossa, a gente pensou que o Sport ia brigar pelo título com o Santos, cara. Me vejo na reta final, o Sport fora do G4, Novo Horizontino e Mirassol. Com todo respeito à cidade de Novo Horizonte e Mirassol, mas, meu parceiro, a população cabe na Arena Pernambuco. Sabe? Vamos e convenhamos, sabe? Não cabe na ilha, não, mas cabe na Arena Pernambuco. Tá de sacanagem, né, bicho? Assim, um time do tamanho do Sport Recife, do tamanho do Ceará, saca? Nessa reta final, deram um susto na gente. Eu esperava mais. Ainda bem que a coisa rolou, que a coisa aconteceu, os dois conseguiram, a gente também vibrou demais positivo nesse sentido, né? E lá na outra ponta, o CRB, né?
que Hélio dos Anjos chegou, salvador da pátria, botou lá o gado de Campina debaixo do braço e vamos sair daqui desse desespero do G4 e vamos passar mais um ano aqui na Série B. Esse ano, 2025, a galera alvirrubra vai ficar sozinha, o único nordestino na segunda divisão, mas antes só do que mal acompanhado lá na Série C ali com o eterno Botafogo, hein, Biel? Com certeza, João. É muito importante aí o CRB ter conseguido escapar, e aí o CRB se coloca como único nordestino da Série B em 2025. É o ponto aí que a gente conversou na última semana, né? Que é preocupante para o futebol nordestino, que não conseguiu subir ninguém da C para B, e pelo menos o lado bom é que não Gargalo desceu. foi o Botafogo, cara. Exato. O Botafogo importante é tinha que não que ter desceu. subido. Exato. Como não desceu ninguém da A para B, então aí ficou o CRB solitário como nordestino. Vamos ver como é que se comporta, né? O CRB que já começa a fazer uma reformulação, né? Muita gente indo embora, inclusive o técnico L dos Anjos, que foi Não atrasaram nada, não, né? Pagaram bem até o último dia, né? muito pelo contrário. Tanto o Hélio saiu elogiando muito, como a própria diretoria e pessoas que trabalham no CRB saíram elogiando muito o Hélio dos Anjos. Aparentemente foi uma relação super saudável e tranquila. A gente sabe o histórico do Hélio, de muitas brigas, teve briga no Náutico, teve briga na saída do Paysandu, mas com o CRB aparentemente foi tudo tranquilo e coroou um importante trabalho, né? Eu ia falar um grande trabalho, mas não chega a ser, porque ele salvou, né? O CRB que teve um ano bipolar com o Daniel Paulista, que foi finalista do Copa do Nordeste e depois não consegue fazer uma campanha digna na Série B. Depois teve um experimento maluco com o Bruno Pivetti. Assim que ele foi eliminado do Náutico, com o Náutico na Série C, ele vai para o CRB, assim, de uma forma meio difícil de entender qual foi a aposta do CRB. E aí, acho que 3 partidas apenas do Bruno Pivetti no CRB, ele já é demitido e aí traz o Hélio dos Anjos, que aí consegue dar esse jeito na equipe e consegue escapar aí nas últimas rodadas, lembrando daquele jogo importantíssimo que teve contra o Santos lá na Vila Belmiro, com o CRB ganhando e conseguindo escapar aí do rebaixamento. Já para o lado do Sport e Ceará é aquilo que você falou, né? E teve aquele componente que foi muito engraçado, né? Quando a gente chegava na última rodada com o Ceará dependendo de si e o Sport precisando de um resultado entre Ceará, Novo Horizontino e Mirassol, aconteceu o quê? O Sport ficou tranquilo porque tanto o Ceará empatou quanto o Novo Horizontino perdeu, e o Ceará só conseguiu se classificar por causa da derrota do Novo Horizontino. Assim, por um pelinho, assim, pela incompetência do time do Novo Horizontino, o Ceará escapou de um vexame. Ia ser um vexame. Você não conseguir vencer do último colocado da competição, já rebaixado há várias rodadas. Na última rodada, você precisando só vencer, cara, foi muito. Foi uma coisa Foi assim meio. dramático, cara. Eu narrei esse jogo aqui na programação da Sintonia Esportiva. Foi Foi um jogo dramático. dramático, cara. Eu já estava desesperado. A reta final da partida, eu já estava com o coração pela boca. O torcedor do Ceará, bicho, a galera no plantão, eu ficava o tempo todo aqui no chatzinho do plantão da transmissão, esperando que algum repórter do plantão me metesse alguma informação do jogo do Goiás, porque o Goiás precisava fazer esse gol. Cara, quando esse gol sai, meu irmão, foi uma coisa alucinada, assim. Eu olhei para a respostazinha, já chamei o meu colega do plantão, ele já deu a notícia, eu já mandei um recado pro torcedor do Ceará. Torcedor do Vozão, agradeça demais ao Esmeraldino, porque tá te ajudando muito nessa última rodada. Cara, foi incrível, bicho. Que Foi bizarro incrível. o Ceará não ter ganho do Guarani, cara. Foi louco demais. O Guarani, nossa, jogou tudo que ele não tinha jogado, resolveu jogar na última rodada para segurar o Ceará. Quis dar uma de Capitão Nascimento, gritar não vai subir ninguém. Aí não deu, né, papai? Fica aí, Pois Guarani. é. Foi incrível. Mas assim, se a gente também pensar aí, vamos tentar esquecer um pouquinho a última rodada, lembrar que foi uma campanha de recuperação incrível do Ceará, né? Começou o campeonato com Wagner Mancini, demite o treinador,
O Wagner Mancini, inclusive, que foi o treinador do Goiás que conseguiu essa vitória, tá? É bom a gente lembrar disso. O Wagner Mancini fez uma sequência incrível no Goiás na reta final da Série B. Mas o Ceará, quando contrata o Léo Condé consegue seu segundo acesso consecutivo e demonstra uma campanha fascinante. Assim, a gente viu um grande ano do Eric Pulga chamando a atenção de todo o Brasil, foi o artilheiro aí da Série B, jogou muito. Grande campeonato fez o Eric Pulga. Saulo Mineiro, reta final de Cristiano Ronaldo. Saulo Mineiro, assim, É, foi. total, Saulo Mineiro, nossa senhora, só não jogou o último jogo, a última rodada. Exato, que aí Foi teve a, foi a falta, a ausência, assim, saca, do elenco do Ceará. Se o Mineiro exato, tivesse naquele jogo contra o Guarani, ele tinha marcado. que a gente viu, No fez embalo que ele tinha na reta final, nossa, foi isso, decisivo, cara, mas muitos gols. Teve ausente, né? aquela Mais ou partida menos. incrível que ele fez contra o Botafogo de Ribeirão, lá no estádio Santa Cruz, que ele foi 3 gols que ele marcou, né? Foi 3 gols e uma assistência. Absurdo, pô. Absurdo aquele jogo. Foi Um absurdo. jogo assim, marcante aí para a trajetória do Ceará. Atuações memoráveis dessa temporada, né? Exato, Saulo exato. Mineiro, Eric Puga, são jogadores que a gente tem que falar também. Lucas Lima, a gente não cansou de falar, você Isso, gravou aqui essa frase no Firula. Lucas Lima é o melhor jogador desta Série B. E, cara, eu não tenho coragem de refutá-la em momento nenhum, Gabriel Itajara. O cara jogou o que podia e o que não podia. Foi fundamental, decisivo, garçom do esporte, um dos garçons da Série B. Uma figura que. E assim, quando precisou fazer gol, foi lá e fez. Na última rodada contra o Santos. E ainda fez lei do ex, ainda teve deboche. Meu irmão, o cara gosta da polêmica também, né? e veja, e ele ainda não quis nem ser egoísta, porque na última rodada ele fez 2 gols, teve um pênalti, o segundo pênalti para o esporte, e ele deixou nos pés do Barleta. Ele fez, não, vai Barleta, cobra aí. Ele podia ter feito um hat-trick na última rodada contra o seu ex-clube, e ele disse, não, não preciso bater esse pênalti não, não preciso. Se Vai, fizesse o bate aí. hat-trick, ia ser pesado demais, bicho. Seria, ia coroar essa grande temporada do Lucas Lima, que muitas coisas chamam a atenção, né? A gente pensa aí que o Lucas Lima, ele jogou, os melhores momentos dele nessa Série B foi jogando de ponta direita. Ele jogou ali armando o time da direita para dentro, mas ele era sempre esse ponto ali dessa formação do esporte. O melhor esporte, ele tinha o Lucas Lima de ponta, tá? A temporada do esporte começou com o Mariano Sosso, técnico argentino, e ele que encontrou essa posição do Lucas Lima na ponta. E aí o que é que acontece? Começa o Brasileirão Série B, o esporte, inclusive, começa muito bem a campanha, só que quando o time começa a oscilar, e muito por causa das suas lesões, acaba faltando jogadores no meio-campo e Lucas Lima volta a ser deslocado para o centro, o time abre e aí começa a oscilar, e aí o Mariano Sosso é demitido, e aí o esporte, no entendimento que Sosso tinha uma defesa muito aberta, porque era um jogo muito propositivo, um jogo de posse de bola, eles tentam equilibrar as coisas trazendo o Guto Ferreira. E aí o Guto Ferreira definitivamente não deu certo no esporte nessa passagem de 2024. Foram apenas 5 partidas, partidas muito ruins, assim. E aí, novamente, né? Com o Lucas Lima jogando ali centralizado, aquela coisa todinha. E aí chega o técnico Pepa. E eu acho que o Pepa conseguiu o equilíbrio entre o Mariano Souza e o Guto Ferreira, sabe? O Guto Ferreira, que era um futebol muito reativo, o do Souza era muito propositivo. Acho que o Pepa chegou ali e disse: não, vamos tentar equilibrar as coisas. É assim, vai ser assim. E aí ele lembrou que o melhor esporte da temporada vinha com o Lucas Lima na ponta. E aí ele vai, traz o Tite Ortiz saindo do banco para o time titular, jogando com esse meia central, e o Lucas Lima pela ponta. E isso potencializou o Barleta na outra ponta, potencializou o futebol do Fabrício Domingues, que foi o artilheiro do esporte nessa Série B, o volante uruguaio. Foi o grande, assim, tudo bem, se o Lucas Lima foi o grande jogador da Série B e do esporte na Série B, o Fabrício Domingues está logo atrás. Que campeonato, que revelação é o uruguaio Fabrício Domingues, assim, ninguém esperava nada, ele foi, assim, fantástico, já está encaminhado aí para renovar para o ano que vem,
Acho que são jogadores aí para a gente prestar atenção aí. Se renova essa dobradinha. Lucas Lima e Fabrício Domingues jogando muito. Acho que são os jogadores aí que o Sport tem. E eu acho que é por onde passou a base, né? Se a gente no começo do campeonato teve o Gustavo Coutinho fazendo muitos gols, ele acabou o campeonato com um jejum bastante incômodo. O Sport terminou o ano sem centroavante. Quem jogou de atacante central ali nas últimas 2 rodadas foi Lene Lobato, que é um garoto brasileiro, mas que é revelado no Vélez da Argentina. Então, muito novo, um estilo de jogo que ele nem é centroavante, ele é ponta. Então, foi as dificuldades que o Sport enfrentou na temporada. E aí, quando chega aí, acho que acabou ter um jogador experiente e decisivo como o Lucas Lima acabou sendo fundamental para o Sport conseguir o tão sonhado acesso que bateu na trave nos 2 últimos anos. É isso então, vamos falar de Série A? Então vamos falar de Série A para subir mais um degrauzinho aqui na nossa escada. Cara, Série A terminou, a última rodada rolou aí nesse domingo, todos os jogos às 4 da tarde. E foi uma rodada cheia de surpresas, né? Confronto direto de Fortaleza e Inter, vitória de Fortaleza. O Vitória conseguiu um empate contra o Flamengo em pleno Maracanã, 2-2 e estava na frente, hein? Chegou a abrir o placar, chegou a ficar na frente. É bom lembrar isso. E o Bahia, hein? E o Bahia que vinha num jejum de triunfo e conseguiu triunfar e garantir a vaga para Libertadores, meu irmão. O pioneiro está de volta, Biel. Fortaleza já estava com a vaga garantida na fase de grupos. O rival Vitória já tinha também garantido a vaga na Sul-Americana uma rodada antes, porque nem subia nem descia, não perdia nem para cima nem para baixo essa posição. E agora o Bahia, né, depois dessa última rodada, estava no confronto ali com o Cruzeiro, né, tentando essa vaga, levou a melhor e aí vai jogar a pré-Libertadores 35 anos depois, cara. 35 anos depois da última vez que o Bahia disputou a Libertadores. O Esquadrão Tricolor está de volta à competição da Conmebol. Biel Itajara, fala para mim o que foi que você achou dessa última rodada da Série A e deste fato. Bahia na Liberta 35 anos depois. Alegria, né? Alegria. Acho que é isso que a gente pode resumir essa última rodada para o futebol nordestino. Que bom a gente ver o Bahia de volta à Libertadores. Que alegria. Foi muito importante. Foi muito importante. Assim, é incrível assim que até a rodada anterior à última, a gente ia pensar assim: pô, o Bahia vai fazer a melhor temporada da Série A da sua história em pontos corridos e vai terminar com gosto amargo. Vai terminar com a gente achando que deu errado, porque não conseguiu a Libertadores depois de figurar ali nas primeiras colocações. E aí a vitória na última rodada e a vaga na Libertadores retornam o gosto feliz de pô, o time está na Libertadores, voltou para a Libertadores. É na pré, mas é a Libertadores. Dá para chegar lá, bota a vez na pré, bicho, esse ano. Não tenho, não é Libertadores. E eu lembro que no programa anterior eu estava conversando com você sobre que eu falava, né, que enquanto a gente gravava, o Corinthians venceu o Bahia, aquele jogo ali que o Adriel foi muito mal. O Adriel entrou no segundo tempo no lugar do Marcos Felipe, teve todo esse, inclusive, né? Não sei se você acompanhou, estão especulando Keylor Navas no Bahia para ano que vem. É o nível do Bahia, é o nível que o Bahia hoje pode sonhar aí para resolver seus problemas. Inclusive, o gol é um problema do Bahia, tá? O Bahia precisa resolver esse problema no gol aí. Quem sabe que Keylor Navas vai ser a solução aí para o ano que vem. Vamos acompanhar. Mas é isso, assim, o Bahia volta para a Libertadores, depois de perder aquela partida para o Corinthians, e a gente pensar, pô, perdeu a oportunidade, contou com o Cruzeiro falhando demais também nas últimas rodadas, e aí chegou na última rodada precisando só vencer, e fez o dever de casa contra um Atlético Goianiense já rebaixado, e aí levou aí para cima e fez uma grande festa, né? Foi
Fonte Nova lotado, foi lindo de ver o estádio do Bahia, assim, foi uma coisa incrível esse momento aí do Bahia voltando à Libertadores após 35 anos, né? Como você falou, o primeiro aí e volta O com primeiro tudo clube aí. brasileiro, né, cara, a disputar uma Libertadores foi o Bahia, né? Então, assim, é uma alegria enorme a gente ver de novo o Esquadrão Tricolor Importante voltando a figurar na isso. competição da E, Comebol. novamente, é a evolução do projeto. É a evolução do projeto. E, inclusive, na entrevista coletiva do Ceni, ele falou muito sobre isso, tá? Ele falou, olha, quando estava no vestiário, eu estava conversando com os garotos, assim, fez, olha, e aí? A gente terminou essa temporada em oitavo, depois do ano passado a gente escapar do rebaixamento na última rodada. E ano que vem, vocês querem o quê? Onde é que vocês querem estar? E aí repassa, obviamente, isso para a diretoria. Qual o nível de contratação? Você está na Libertadores, você tem um poder de investimento muito maior. A gente pode esperar um City mais forte, um projeto City O no primo Bahia. City mandou felicitações pelas redes sociais. Ou seja, o grupo Exato. City está prestando atenção. Vai chover cacau, vai molhar a mão do Bahia, não. Se nessa temporada a gente teve a contratação do nível do Everton Ribeiro, do Lúcio Rodrigues, a gente pode esperar ainda mais para o ano que vem. Para o lado do Fortaleza, eu acho que aí a gente tem que novamente relembrar, né, nossas conversas da semana passada, que foi o que foi que a gente disse. Pô, se não ganhar. Contra quem foi a penúltima rodada? Você lembra que perdeu? Foi contra o Atlético Goianiense? Só vou conferir aqui. Fortaleza. Porque eu lembro que a gente fez assim, pô, se o Fortaleza não ganhar essa rodada, pode desistir. Exatamente, olha, penúltima rodada do Brasileirão do Fortaleza, 3-1 para o Atlético Goianiense. Nessa rodada, o que foi que a gente disse? Pô, não é possível que o Fortaleza não vai ganhar do Atlético Goianiense. Não é possível. Foi lá e perdeu de 3-1. E qual foi a minha perspectiva? Era, se não ganha do Atlético Goianiense, pelo amor de Deus, dá as férias para todo mundo. Esquece a última rodada. Esquece. Esquece. Obviamente, não foi esse o plano do Voivoda. Perdeu por 3-1 e aí chega em casa para a última rodada para jogar diante da sua torcida. Pega o Internacional, que terminou o campeonato na quinta colocação. Inclusive, foi um confronto direto, né? Inter e Fortaleza disputavam esse quarto lugar. Infelizmente, o Fortaleza não conseguiu terminar o campeonato à frente do Flamengo, que era uma coisa que a gente falou tanto, né? Poxa, vamos lá, vamos terminar à frente do Flamengo, vamos terminar na terceira colocação. Não deu, mas terminou na frente do Internacional. Não esqueça, o investimento do Terminou no Internacional G4, irmão, sabe? no Assim, G4. se o Botafogo não tivesse sido campeão da Libertadores e o Flamengo não tivesse sido campeão da Copa do Brasil, assim, o G4 é o G4 puro, é os quatro que vão para a Libertadores da fase de grupos. Ou seja, sem Exato. esses balagandã, o Fortaleza já tinha garantido seu lugar na fase de grupos. Ele não precisou de um G6 para garantir seu lugar na fase de grupos, ele já estava no quarto lugar. Foi gigante, cara, foi gigante. E ter o Fortaleza e o Bahia, duas equipes nordestinas disputando uma mesma edição de Libertadores, eu não me lembro de ter visto isso, não, viu, Gabriel Não, é Italiano? Você inédito, lembra? isso é inédito, isso é inédito, isso é uma coisa aí que a gente tá vendo a história sendo escrita. E são duas equipes aí, cada um para o seu viés, né? Obviamente, o do Fortaleza é o caminho mais longo, enquanto o do Bahia foi um corta-caminho, mas é um corta-caminho que a gente vai vendo um projeto. É um projeto se consolidando, que a cada ano melhora. Como eu falei novamente, citando novamente a coletiva do Sender, ele falou: pô, ano que vem eles precisam de um título. Seja a Copa do Nordeste, seja o Campeonato Baiano, precisa levantar taça porque é o projeto. E o projeto vai caminhando, vão entendendo onde estão os erros, onde estão os acertos, e aí vai acontecendo. E eu acho que isso aí é muito especial. E aí, como eu falei, olha, o Fortaleza chega na última rodada e ganha 3-0 do Internacional, que fez um grande campeonato brasileiro, que assim, que tem um investimento pesadíssimo. Veja, os atacantes, titular, reserva e terceiro reserva do Internacional,
podia ser titular no próprio Fortaleza. O terceiro reserva do Internacional é Lucas Alário, jogador que teve história aí no River Plate. O outro reserva é o Borré, também história no River Plate. E o titular é o Ener Valencia, jogador histórico da seleção equatoriana, jogador que faz gol em Copa do Mundo, jogador que é um grande destaque. Veja, não é pouco não. É muito dinheiro a gente viu a grande temporada que fez o Alan Patrick. Foi uma coisa assim absurda. O Bernabei, melhor lateral esquerdo da competição. Então o investimento do Internacional não foi fraco, não. Rocher é goleiro de seleção uruguaia, goleiro titular da seleção uruguaia. Então o Fortaleza superou na última rodada e superou na tabela um dos elencos mais caros do Brasil. Não é pouca coisa não, gente. E o entendimento para 2025 é maior investimento. Já tem acertado aí o Paul Fernandes, né? Jogador também histórico do Boca Juniors. Vai trazendo outros jogadores, está de olho aí no Léo Ceará, que tem uma história no Vitória. Enfim, o Fortaleza já olha para o ano que vem e já começa a se planejar. Já começa a acertar seus jogadores e já começa a pensar. Ano que vem a gente tem que dar um passo a mais. E é isso, né? É o trabalho. E assim, que campeonato fez o Fortaleza? Que campeonato? Foi incrível, assim. É para aplaudir de pé. Acho que assim, não existe um time para. O grande protagonista da nossa temporada aqui do Filho de Rapadura é o time do Fortaleza, tá? Acho que não teve nenhuma equipe. Vamos lá, foi campeão da Copa do Nordeste, perdeu o estadual, perdeu, mas não deixou de ainda assim fazer esse grande ano que fez. Não chegou tão longe na Copa Sul-Americana, né? Parou ali no Corinthians, mas fez um ano assim estrondoso, teve grandes vitórias históricas também na Copa Sul-Americana, ganhando times tradicionais da Argentina, acabou com o Boca Juniors. Pegou o Boca Juniors e não tomou conhecimento o Fortaleza. E tudo isso vai aumentando a grandeza, vai aumentando. Fortaleza é o melhor time nordestino da temporada, pô. Exato. Isso aí é indiscutível. Mesmo não tendo conquistado o Campeonato Cearense, foi o melhor time da temporada. Isso aí, pelo que apresentou no calendário internacional, pelo que apresentou no Brasileirão, pelo trabalho que deu na Copa do Brasil, acho que a soma todo mundo tá muito ciente assim o que o Bahia apresentou e o que ele poderia ter apresentado, o que o Vitória apresentou, o que ele poderia ter apresentado, e o que o Fortaleza apresentou e o que ele poderia ter apresentado. Para mim, o Vitória teve muito dentro da margem. E eu digo que foi um pouco acima ali, beleza, conquistamos um lugar na Sul-Americana. Ótimo, ótimo. Saiu daquela história de se manter na Série A para conquistar a vaga na Sul-Americana. Isso aí é um passo interessante para o Vitória, que não tem o tostão do Bahia, nem tem a organização do Fortaleza. Saca? Então, para mim, o Vitória também tem seus méritos heróicos aí de ter conseguido fazer uma coisa sem ter o dinheiro e sem ter a organização. Foi no coração e no feeling mesmo, que o torcedor colossal conhece muito bem. Mas, cara, que doideira. O Bahia, com todo o dinheiro, enfim, ficou ali naquela, né? Aquilo que você tinha falado. Terminou a temporada com o objetivo cumprido, que era ir para a Libertadores, conseguiu. Mas ficou um gostinho meio agridoce, porque ficou aquela coisa, pô, mas por que a gente não conseguiu a fase de grupo mesmo, hein? Que dava para ter conseguido a fase de grupo. E o Fortaleza, a gente achava que ia ganhar pelo menos a Sul-Americana. Não ganhou, chegou na reta final. Mas, cara, na moral, voltar para a Libertadores de novo e terminar no G4. Desculpa, Bahia, mas Fortaleza foi acima. E o Bahia também pegou o estadual. Exato. Assim, e aí, só para fazer justiça, né? Você citou Vitória e ia passar batido por mim, mas aí você falou uma palavra que define bem o que foi essa temporada do Bahia, Philly. A questão de você ter apostado no Carpini depois da péssima campanha dele pelo São Paulo,
que aí deixou ele desacreditado no mercado, e aí ele chega, não faz um bom começo de trabalho no Vitória, e aí ele ainda assim recupera o próprio trabalho, recupera o Vitória, e aí o Vitória, nesse processo, aí tem dois jogadores, aí dentro de campo tem dois jogadores que para mim que simbolizam o que é a campanha do Vitória, não é nem o artilheiro do campeonato, que é outro ponto que é bom a gente lembrar, né? A gente tem um artilheiro nordestino, não nascido no Nordeste, mas é um artilheiro do time do Nordeste. Do time nordestino. Exatamente, na Série A. E O olha que Alejandro. o Alejandro saiu ó, rolando de time em time, não estava muito ali, o Braga não quis, o Vitória veio, pediu emprestado, foi, e rendeu horrores com Vitória. Rendeu horrores no segundo turno, porque ainda no primeiro turno e no estadual ele era um jogador que ficava oscilando entre time titular e reserva. O Alejandro não foi o titular absoluto do ano inteiro. Ele se engrenou ali no segundo turno do Brasileirão. E aí desandou a fazer gol. Artilheiro e dono do gol mais bonito do campeonato. Aí eu fiquei na dúvida quando eu vi que ele tinha ganhado o prêmio. Qual foi o gol mais bonito do campeonato do Alejandro? Porque ele teve pelo menos uns três que eu me lembro que poderiam facilmente ganhar o gol mais bonito do campeonato. Para Ele mim, meteu cada golaço, viu, bicho? Para mim foi aquele gol do Atlético Mineiro, que ele mete uma saia, dribla um, dribla dois, atravessa o campo inteiro e faz um golaço. Mas ele teve gol de bicicleta, teve, enfim, o Alejandro foi um De caso tudo. à parte. Mas assim, sem citar o Alejandro, tem dois jogadores que fizeram uma temporada absurda no Vitória. O zagueiro Wagner Leonardo e o meio-campista Mateuzinho, dois dos melhores do Brasil em suas posições nessa temporada. Não dá para dizer coisa diferente da temporada do Wagner Leonardo, não dá para dizer coisa diferente da temporada do Mateuzinho. E assim, o Wagner Leonardo, tudo bem, ele é um jogador que vem da base do Santos, teve uma boa temporada no Náutico há 2 anos atrás, aí volta ao Santos, não consegue se consolidar, é emprestado novamente para outras equipes, mas até chegar no Vitória, onde ele se consolidou e voltou a apresentar o grande futebol, demorou um pouquinho, mas a gente sabia já, o Mateuzinho é diferente, isso do feeling que você falou, o Mateuzinho é um jogador que vem do interior do futebol gaúcho, é um jogador que teve uma preparação do Vitória para entender, olha, esse cara é bom, vamos trazer? Vamos. Aí, no ano passado ele tinha se destacado no acesso, mas o que ele jogou nesse ano, absurdo, 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 absurdo. O Mateuzinho aí foi um dos destaques do Brasileirão em si, não foi? Como eu falei durante a nossa campanha aqui no Firula, o Mateuzinho não é um destaque do Vitória apenas, ele é um destaque do Brasileirão. Hoje os principais times do Brasil querem o Mateuzinho. E eu acho que tem porquê, porque ele jogou demais essa temporada. É isso. É isso, então. Vamos finalizando esse nosso segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco. A gente traz assunto aí de eleição do esporte. Tá dando confusão, justiça. Meu irmão. Mó treta aí, tá por dentro de tudo, Gabriel Itajara. E também, para finalizar, a gente não tem palpite, né? O último episódio da temporada, não tem jogo, não tem palpite. A gente vai fazer o quê? Vamos falar dos amistosos pré-temporadas que foram aí marcados para esse mês de dezembro, né? Várias equipes nordestinas ali tricotando, fazendo ali o calendário, trocando ali mensagens e organizando aí para fazer aí alguns jogos amistosos. E a gente separou uma lista bem interessante aqui de algumas partidas entre equipes nordestinas para você acompanhar aqui com a gente nesse nosso terceiro bloco. Não sai daí que a gente volta já já. Esse é o meu, seu, nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste.
Voltamos para o terceiro e último bloco do meu, do seu, do nosso Firu de Rapadura, podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou o João Chaves e estou aqui com meu parceiro Gabriel Itajara nos comentários. Esse nosso terceiro e último bloco, a gente vai estendendo aí o que a gente estava falando no segundo bloco. Enfim, fim de temporada, né? A gente traz aí algumas outras notícias interessantes, muita eleição de clube acontecendo e uma delas é a do Sport Recife, mas virou aí caso de justiça. Meu parceiro Biel Itajara, conta pra gente aí, que parada é essa? Porque a situação, né, teve aí um período de presidência interina, depois foi eleito presidente e agora está buscando a reeleição. E a oposição está dizendo que seria uma segunda reeleição dele, ele não pode concorrer a isso. É realmente isso que eu estou entendendo e é o que de fato tem sido enrolado, porque foi isso que chegou na justiça, né? Exato, vamos lá. Cronologicamente teve isso, né? O esporte viveu um momento de crise política aí nos últimos anos, e aí teve um momento aí de vários presidentes em um curto espaço período de tempo, e aí até que chegar no Leonardo Lopes, que ele foi eleito com o Yuri Romão, o atual presidente de vice. Logo no começo do mandato do Leonardo Lopes, ele vai, pede afastamento, sai e o Yuri Romão assume aí a presidência do esporte. O Yuri Romão, assim que assume, passa esse mandato, aí tem uma próxima eleição, o Yuri Romão se candidata e é eleito. Ok. E aí, nessa eleição, o mandato dele vai, inclusive, até o fim desse ano agora. E aí, o que é que acontece? No Estatuto do Esporte, impede qualquer um de se candidatar a uma terceira eleição, de uma terceira possibilidade de presidência. Terceiro mandato. O terceiro mandato. O entendimento da chapa, e inclusive o entendimento da Comissão Eleitoral do Esporte como Yuri Romão assumiu durante o mandato do Leonardo Lopes, onde ele era vice, ele está indo para a sua primeira reeleição. Ele não foi reeleito no ano que ele concorreu pela primeira vez, como presidente, como cabeça de chapa. O entendimento da oposição e de inclusive alguns ex-aliados políticos, como o Martorelli e o Gustavo do B, dois ex-presidentes do esporte, muito influentes, grandes. O Gustavo do B, ele já foi assim, um grande empresário local, ele tem toda uma questão aí com o esporte. E aí, o entendimento deles também é que o Yuri não poderia. E eles eram aliados do Yuri Romão e racharam quando o Yuri decidiu que tentaria se reeleger nessa temporada, nesse ano, no caso, na eleição, que inclusive vai acontecer no próximo dia 16, segunda que vem. Inclusive, o Yuri, em algumas entrevistas durante a Série B, chegou a garantir que não tinha vontade não de se candidatar para esse biênio aí, não, de 25, 26. Ele disse, não vou brigar por isso, vai ser, consome muito minha saúde, não quero, mas no fim das contas ele decidiu se candidatar. E aí o que acontece? As chapas de oposição ficaram bastante indignadas, inclusive houve um racha, inclusive em apoiadores do Yuri, né? Entendendo que ele não está querendo largar o osso. E aí, beleza, né? Por enquanto foi seguindo tudo. O esporte tinha 3 chapas. Uma das chapas não conseguiu uma quantidade de conselheiros elegíveis suficiente, ficou apenas 2, que foi a chapa do próprio Yuri Romão e a chapa do Rafael Arruda. Inclusive, eu entrevistei hoje o Rafael Arruda aí no programa da Rádio Hits, a rádio que eu trabalho aqui em Recife. E aí o que acontece? Um integrante da chapa do Rafael Arruda, sem o conhecimento do próprio candidato à presidência e do seu vice, decidiu judicializar a eleição do esporte. Mas não apenas judicializar.
o pedido que, inclusive, a pessoa que fez isso, ele era até o dia que foi feito o pedido o requerimento na justiça, ele era um dos conselheiros da chapa do Rafael Arruda. Ele sai, entra na justiça, veja, ele sai, entra na justiça e diz: olha, o Yuri Romão não só não pode concorrer às eleições, como a comissão eleitoral do esporte é suspeita por ter liberado o Yuri Romão para conseguir se candidatar. Porque teve isso, né? A chapa do Rafael Arruda pediu para a comissão eleitoral impugnar a chapa de Yuri Romão, entendendo que ele não poderia participar dessa eleição por causa daquele contexto que eu falei no começo, que no caso o entendimento deles é que seria o terceiro mandato. E aí o próprio Rafael Arruda ontem fez uma entrevista coletiva para anunciar que não iria judicializar. E foi incrível. Na mesma hora que o Rafael Arruda, com a imprensa, falava: eu não vou entrar na justiça para a eleição do esporte, porque eu acho que isso vai atrapalhar o andamento e o planejamento do esporte para 2025, entendendo que a justiça entre recesso vai ser isso, vai ter muita dificuldade, vai atrapalhar até a mim mesmo. Se eu for eleito, eu não vou querer isso para mim. E vai atrapalhar o time que eu gosto. O que é que aconteceu? Esse candidato a conselheiro foi lá, entrou na justiça, pediu impugnação da chapa de Yuri, pediu uma questão para a comissão eleitoral e também pediu intervenção, pediu que a justiça nomeasse um interventor para o esporte durante 30 dias. E aí a gente já viu a celeuma que se criou, né? O Yuri Romão acusa Rafael Arruda de fazer jogo de cena, na frente da imprensa dizer que não vai, e por fora dizer que judicializar o caso. O Rafael Arruda lançou nota oficial dizendo que era contra isso, disse que não era do conhecimento dele e que pediu. O torcedor, inclusive, nas redes sociais, que entrou na justiça, disse: eu não vou tirar. Inclusive, agora é que eu não tiro mesmo. Agora eu estou irritado com o Rafael Arruda e com o Yuri Romão. E aí virou uma grande bagunça, né? Vamos esperar os resultados aí do caso da judicialização, mas sabendo que aí segunda que vem tem eleições no esporte, né? É um dia bem complicado para se marcar umas eleições, né? Mas segunda, das 8 às 18 horas, vai ter eleição no esporte. Vamos descobrir quem vai ser o presidente do esporte para o biênio 25-26. Pode ser o Yuri Romão, pode ser o Rafael Arruda. Estão aí nessa briga e estão nessa questão aí, que inclusive pode virar caso de justiça se for requerido aí, que se for aceito aí o requerimento desse ex-candidato a conselho da chapa do Rafael Arruda. O nome do cidadão é João Lima. Ele está bem ativo nas redes sociais, arrumando muita confusão, inclusive arrumou a confusão aí, inclusive para o esporte. Tá complicado. Eu estou acompanhando de perto, né? Faz parte da cobertura do meu trabalho na rádio aqui em Recife. E hoje, como eu falei, entrevistei o Rafael Arruda, amanhã eu vou entrevistar o atual presidente, o Yuri Romão. Vai ser pesado, assim, tem muita coisa para perguntar, porque tem essas questões, né? O Yuri Romão disse que não ia querer, depois voltou atrás, disse que tinha pacificado a política do esporte. Nessa eleição a gente viu que uma coisa que não está a política do esporte é pacificada. Enfim, muitas questões aí para a gente saber, e segunda que vem a gente vai ter uma resposta. O que é que vai ser do esporte? Ou talvez não tenha resposta, né? Vamos ver o que é que a justiça vai falar sobre a eleição rubro-negra. É isso, né? Vamos então aguardar a cena dos próximos capítulos aí, porque promete muito esse bafafá da eleição do esporte, como a gente já ouviu aí os seus relatos. Vamos também acompanhar aí esse seu trabalho, procurando saber mais aí, buscando essas informações, esses pormenores de todo esse processo eleitoral para a presidência do Esporte Clube do Recife, aí desses próximos anos, do rubro-negro pernambucano. Agora vamos para o último assunto desse nosso último programa dessa temporada, que são os amistosos da pré-temporada. Meu irmão, para finalizar, a gente trouxe aqui uma lista com jogos bem interessantes aí marcados nessa pré-temporada de dezembro, alguns, aliás, todos eles, né, envolvendo equipes nordestinas
Eu fiz uma listinha aqui, eu não sei se bate com a sua aí também, Biel, mas o que eu destacaria, que eu vi aí nas publicações das redes sociais, alguns jogos bem interessantes, um deles já aconteceu, né? CSA recebeu no Rei Pelé, o Santa Cruz venceu por 1-0 essa semana, e aí outros jogos também que eu coloquei na lista foi ABC e Botafogo da Paraíba, Náutico e Campinense, Botafogo da Paraíba e Retrô, Serra Branca da Paraíba e Laguna do Rio Grande do Norte, 13 e Santa Cruz do Rio Grande do Norte, 13 Central de Caruaru, Retrô e Asa e Confiança, e Fluminense do Piauí e Parnaíba. Tem algum jogo aqui que você queria incluir também nessa lista interessante aí de amistosos pré-temporada? Olha, o Náutico ele vai enfrentar o América de Natal. O Santa Cruz ainda enfrenta o CSA mais uma vez, aí no próximo sábado. Olhando aí não incluir, né, mas comentar esse 13 e Santa Cruz do Rio Grande do Norte, que vai ser um confronto interessante, porque o 13 vai enfrentar o Santa Cruz de Pernambuco na pré-Copa do Nordeste. É um confronto interessante aí, o 13 enfrentando homônimos aí do seu destino na Copa do Nordeste. Vai ser interessante ver o que é que vai acontecer. E o Santa Cruz, como eu falei, né, tem esse jogo aí, esses jogos contra o CSA, mas vai ter o último amistoso dele marcado até o momento, vai ser contra o Nacional de Patos. O Nacional de Patos aí, que tem o Chiesa, tem o Rogério Neymar do Nordeste, e tem o goleiro Gideão, que jogou algum tempo aqui no Náutico, em Recife. Então aí são amistosos importantes, preparatórios aí, não só para a temporada 2025, né, para alguns times é o preparatório para a pré-Copa do Nordeste, que são jogos importantíssimos para o Botafogo, para o 13, para o Santa Cruz. Vai ser interessante demais a gente acompanhar aí o que está acontecendo, né? Até só dar um destaque aí desse CSA e Santa Cruz, CSA 1, Santa Cruz 0, teve transmissão na TV CSA, transmissão inclusive melhor do que a do nosso futebol, tá? Muito melhor, mas os narradores e comentaristas foram show à parte. Assim, parecia que o CSA... É o clubismo, né? É o clubismo, né? A TV, o canal do clube, meu irmão, não tem como não. Tem que ser clubista mesmo. Chegou num... Assim, era muito engraçado. E um dos comentaristas do jogo era o Jacozinho, ex-jogador que passou pelo CSA, que inclusive jogou no Santa Cruz também. Nossa, o Jacozinho exaltava o CSA, assim, foi um show à parte. A presença do Jacozinho foi legal de acompanhar, foi divertido. Assim, quem não encarou, lógico que tem torcedor de Santa Cruz que viu, fica meio, porque os caras estão exaltando. Gente, tem que entender que é isso que você falou, é o clubismo, os caras vão exaltar. Mas assim, chegava alguns momentos que era muito engraçado, assim, tipo, uma falta mais dura do CSA, aí os caras, não, mas não foi nada, uma falta besta do Santa Cruz, é para cartão vermelho. Aí você já sente, né? O clubismo vai exalando no comentário. O goleiro do Santa Cruz pegou um pênalti, foi a primeira partida como profissional do goleiro no Santa Cruz. E aí ele pegou o pênalti e o comentarista, não, o goleiro experiente do Santa Cruz, eu fiz, gente... Meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Assim, Com essa, meu irmão, com essa, vamos até finalizar. Galera, olha, foi um ano incrível, incrível. Uma experiência maravilhosa aqui na Sintonia Esportiva, trazendo esse programa numa rádio do Rio de Janeiro. Lógico que a gente retransmite para todo o Brasil o nosso conteúdo aqui na Sintonia Campeã, mas numa rádio do Rio de Janeiro, um programa exclusivamente dedicado a falar de futebol nordestino, falar de jogadores nordestinos. Eu acho que é uma experiência pioneira aqui no Rio, né? Eu lembro de ter visto isso em São Paulo, lá nos colegas da Central 3. Olha, lógico que o Firula é muito inspirado aí no Gil Luiz Mendes, a galera da Central 3. Lógico que não tem como a gente não falar do Baião de Dois, que é um podcast que fala também sobre futebol nordestino lá de São Paulo, que é assim, inspiração gigantesca para a gente e que serve muito para a nossa comunidade nordestina aqui no Rio de Janeiro, assim como a gente aqui também do Firula e Rapadura. Quero agradecer demais o espaço que a Sintonia Esportiva deu para a gente nessa temporada de abertura por aqui, sempre
ali no horário de almoço, às quartas-feiras, lógico que com alguns episódios aí em horário excepcional, por conta da programação, tinha alguns jogos em alguns momentos, a gente ia ao ar um pouquinho mais cedo, ia ao ar um pouquinho mais tarde, mas sempre garantindo aí esses episódios quase que toda semana, né, ao longo de 35 episódios aí nessa primeira temporada. Foi um prazer enorme estar com você aqui, meu parceiro Gabriel Itajara, ao longo dessa temporada do Firula e Rapadura. Biel, que venham outras, meu parceiro. É isso, João. Vamos embora aí. Mais uma temporada, né? Acabou. Histórico, né? Que bom que a gente começou esse projeto num ano tão bonito para o futebol nordestino. A gente acompanhou de perto tanta coisa interessante, tanta história legal. Vamos para mais uma temporada, né? Que ano que vem seja tão legal quanto foi esse ano, que a gente veja o futebol nordestino crescer cada vez mais, como você falou, né? Um projeto importante para a gente estar falando aí com o pessoal do Rio, mas a gente está falando para todo o Brasil também, inclusive, né? A gente fazer um apelo, uma conversa aí com quem nos ouve, com quem gosta da gente, quem gosta do trabalho da gente, considere patrocinar a gente, considere apoiar nosso projeto, porque a gente precisa muito disso, que a gente precisa demais manter a força. Acho que quanto mais a gente tiver estabilizado aqui, acho que melhor a gente vai poder fazer nossa cobertura, quem sabe futuramente poder transmitir jogos, quem sabe poder estar fazendo coberturas em loco, conseguir melhorar cada vez mais, porque é muito legal a gente sentar aqui e debater, mas acho que a gente quer sempre mais, né? Acho que a gente viu esse ano que a gente pode muito mais, que tem espaço para mais, que o futebol nordestino pede mais, e eu acho que a gente está nesse espaço privilegiado. Ele fala muito disso, né? Fala muito de que pode muito mais. A gente teve esse investimento, a gente investe nosso tempo, a gente investe nosso dinheiro para estar aqui conversando com todos vocês, então a gente também pede aí, vamos se fortalecer, fortaleçam a gente. Se não puder patrocinar, se não puder apoiar no PicPay, no Pix, apoie ouvindo, apoie assistindo, entrando nos nossos canais, apoie ouvindo a gente no Spotify, em todos os agregadores de podcast, comentando com o seu colega. Você que está aí ouvindo pela Sintonia Esportiva, fale para o seu colega, olha, tem esse programa aí dos meninos, é bem legal. Ele fala assim, com você que está aí no Rio de Janeiro, que tem seu colega nordestino, que tem seu familiar nordestino, tem alguém do seu entorno aí que se interessa, divulgue, fale para ele, olha, tem um programa aí dos meninos, é muito legal, porque é importante para a gente chegar e a gente conseguir manter esse trabalho, que para a gente é muito legal, é muito divertido, mas é muito trabalho também, né? É um trabalho e como todo outro, a gente precisa de mais estrutura para a gente conseguir se manter, seja para melhorar nossos computadores, para melhorar nossa iluminação, para melhorar nosso microfone, para melhorar tudo. Eu acho que tudo isso a gente depende, e é por isso que eu faço esse apelo no fim da temporada, para a gente a gente tem uma sinergia aí entre nós que estamos produzindo aqui o conteúdo, mas com o nosso ouvinte, né? Entender que é isso. Assim, a gente ano que vem quer voltar e quer voltar melhor. E para isso a gente precisa de mais estrutura, a gente precisa de mais força, porque é isso, né? A gente está vendo como é que o mundo está. É uma coisa atropelando a outra, e a gente, para conseguir se manter aqui, foi muito esforço. A gente se esforçou demais aí, 35 episódios no ar durante essa temporada, e quem sabe a gente consegue muito mais ano que vem. Acho que o plano é esse. Se a gente conseguir mais ano que vem, é muito a prova aí que a gente está num caminho muito forte, e para isso a gente vai precisar de você que está ouvindo a gente, que gosta da gente e que quer apoiar nosso canal aqui, nosso programa, nosso trabalho aí. Eu, João, a gente precisa muito de você. Então é isso, até o ano que vem, e que no ano que vem a gente tenha mais alegrias ainda com o futebol nordestino. É isso, tá aí o recado do meu parceiro Gabriel Itajara. Faço dele as minhas palavras também. Segue aí o Firula e Rapadura nas redes sociais. A gente tá lá no Instagram, @Firula e Rapadura, estamos também no Threads, a gente tá também, lógico, no agregador de podcast da sua preferência. E você também segue a gente lá nos perfis da Rádio Sintonia Esportiva, tá no Facebook, no Instagram, no Twitter, vários lugares aí espalhados, a Sintonia Campeã. E lógico,
Aí, reforçando também o recado do meu parceiro Gabriel Itajaro, você quiser fazer uma doação, fortalecer o nosso trabalho aqui na Sintonia Esportiva do Firula e Rapadura, você pode fazer uma doação de qualquer valor aí na nossa chave firuligapadura@gmail.com ou ainda no nosso PicPay, @firuligapadura, e também na da Sintonia Esportiva, pixsintoniaesportiva@gmail.com. É isso, galera. Nós vamos finalizando por aqui. Este foi o meu, seu, nosso Firula e Rapadura. A gente se encontra nas redes sociais. E um bom fim de ano para você. Valeu, valeu e tchau, tchau.